Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para os irmãos e também para agradecer a todos que têm aí curtido, comentado, compartilhado e a você que se inscreveu no nosso canal, meu muito obrigado a todos. Quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontram aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 10, que diz o texto assim: Por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar a pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Aqui dentro desse verso de número 10, do capítulo 1 do livro de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 10, a gente vai ver o apóstolo Paulo fazendo algumas indagações ou alguns questionamentos, sendo que a primeira questão que ele vai abordar aqui é sobre qual o foco, qual o objetivo central da sua mensagem. O texto diz: por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? E ele vai pôr interrogação. Por que o apóstolo Paulo está fazendo essa pergunta para os Gálatas? Porque se você pegar a Bíblia e comparar com os anos passados e os anos atuais, você vai perceber que não é muito diferente. Visto que naquela época, na época do apóstolo Paulo, a visão do evangelho que se pregava era um evangelho de comodismo, de conformismo, e um evangelho que focava em agradar pessoas, um evangelho que se preocupava em agradar os ricos e escravizar os pobres. E nós sabemos que nos dias que nós estamos vivendo, se nós não nos adaptarmos para pregar um evangelho que venha agradar as pessoas, provavelmente nós vamos estar sozinhos. Em outras palavras, a nossa vida não vai ser fácil aqui nessa terra. Por quê? Porque o evangelho que se propaga, o evangelho que se exalta, o evangelho que se engrandece, o evangelho que sobressai nos dias atuais é o evangelho da bajulação, do puxa-saquismo, é o evangelho aonde nós estamos mais preocupados em agradar os nossos ouvintes do que precisamente agradar a Deus. E quando nós tomamos essa decisão de pregar um evangelho que vem agradar pessoas, automaticamente você está desagradando a Deus. E eu acho interessante que dentro desse texto é que ele fala que se ele, a partir desse exato momento, começar a pensar em agradar pessoas, logo ele não seria servo de Cristo. Portanto, meu querido, você precisa colocar na sua cabeça que uma pessoa que está pregando a palavra de Deus nos dias atuais, e ele está mais preocupado em agradar os seus ouvintes, as pessoas que estão à sua volta, do que agradar a Deus, significa que essa pessoa já não está mais servindo a Deus. Ela se utiliza do nome de Deus, da palavra de Deus, dos talentos de Deus, mas ela não tem mais a presença de Deus. E Paulo diz bem claro: querendo agradar pessoas, se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Paulo está deixando bem claro para mim e para você que nós temos que escolher um lado. E o lado que nós escolhermos é o lado que vai nos honrar. Deixo essa palavra para você e pensa nisso que eu estou dizendo aqui. Você está buscando a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Porque se é de homem, você não serve para ser um servo de Cristo. Me desculpa, mas é a verdade. Deus está querendo homens e mulheres que colocam a sua vontade em primeiro lugar. O resto é consequência. Deus abençoe a todos. Se Deus abençoar, querendo Ele, amanhã a gente está de volta. Muito obrigado a você que curte, comenta, compartilhe. E a você que também se inscreveu aqui no nosso canal. Deus abençoe, fique na paz, um bom descanso a todos e uma ótima quarta-feira.